世界の覇権を夢見る者。ただ一振りの剣を鍛え上げることに一生を捧げる者。一人で探求する夢もあれば、嵐のように他の何千何万の夢を食らいつぶす夢もあります。夢に支えられ、夢に苦しみ、夢に生かされ、夢に殺される。そして夢に見捨てられた後でも、それは心の中でくすぶり続けていく。そんな一生を男なら一度は思い描くはずです。夢という名の神の殉教者としての一生を。生まれてしまったから仕方naくただ生きる。そんな生き方、俺には耐えられない。O eclipse, evento sem precedentes que trouxe traumas e marcas para Guts. Além disso, o eclipse trouxe o nascimento de uma nova criatura, nascido diretamente das trevas, que será a peça principal para trazer o destino da humanidade. Este destino é ser controlada por uma força maior, uma entidade. É como se a mão de Deus controlasse cada um de nós como simples marionetes para conseguir finalizar o seu desejo. Esta é a história de Berserk, uma história de ascensão e queda, amizade e vingança, preto e branco, mas acima de tudo, trata de sonhos e uma jornada e transição de luz e trevas. Uma história onde só temos uma única verdade. O homem não tem controle até mesmo da sua própria vontade. Então começamos a nossa história aqui no Arco da Era de Ouro, onde vemos um grupo de mercenários liderados por Gambino, que estava passado num lugar terrível, onde encontraram vários corpos que foram amarrados e pendurados sobre uma árvore. Porém, no meio daquele cheiro, sangue e lama, era possível ver um bebê que estava sobre toda aquela sujeira. A princípio, os mercenários deduziam que o bebê estava morto por causa das circunstâncias, mas Shizu, a amante de Gambino, que ainda estava traumatizada pelo aborto que havia cometido, corre em direção ao corpo da criança e pega no menino. Os mercenários separam Shizu do menino e é quando aquele corpo é atirado à lama novamente que vemos um resquício de vida vindo daquele corpo. Aquele bebê estava a chorar no meio da lama e coberto do sangue da sua mãe. Mesmo Gambino dizendo para Shizu que aquilo era uma má ideia trazer o menino com eles, Shizu não ouve e mesmo assim volta para sua carruagem. Um dos soldados de Gambino pergunta se aquilo não era uma má ideia e que aquilo poderia trazer azar para eles. Porém Gambino diz para deixar o bebê sozinho, que ele estará afadado à morte. 3 anos se passam e agora aquele menino que foi nomeado de Guts por Shizu estava perante uma realidade chocante. Na frente dele estava uma das poucas pessoas que ele amava morrendo por uma praga. Esta era Shizu. Mesmo as médicas a dizer para Guts afastar-se de Shizu, porque aquela praga poderia ser extremamente contagiosa, mesmo assim ele ignora as indicações dela e segura na mão da sua mãe uma última vez, antes de ver ela morrer na sua frente, sem poder fazer extremamente nada. Esse foi o primeiro grande trauma de Guts. E após esse acontecimento, Gambino colocou toda a culpa da morte de Shizu em Guts, como se ele realmente tivesse amaldiçoado o bando. E sob a tutela dele, Guts foi obrigado a treinar e participar de várias guerras, onde ele se tornou um ótimo espadachim já aos seus 6 anos de idade. Após uma participação de Guts em uma guerra, ele ficou com cicatrizes que jamais seriam curadas. Donovan, um dos membros do seu bando, o procurou e o violentou naquela noite. Donovan disse que Guts foi vendido para ele durante uma noite, por ninguém menos que Gambino, a pessoa que Guts mais amava. Guts eventualmente se vingou daquele homem, se negando a acreditar que a única figura paterna que ele tinha havia feito aquilo com ele, e Guts, cheio de ódio, matou Donovan, concluindo a sua vingança. Porém, talvez por conta do karma, Gambino batalhou em uma guerra onde acabou por perder sua perna, e agora ele não passava de apenas um inútil, aleijado, não passava de um fardo para o resto do bando. E depois deste acontecimento, a relação do Guts com Gambino começou a piorar cada vez mais, passando de abuso verbal para abuso físico. Cada vez mais Gambino colocava as culpas de tudo aquilo que estava acontecendo sobre Guts. Guts sofreu bastante antes de Gambino realmente decidir acabar com a vida do rapaz. Todos os acontecimentos se juntavam na mente de Gambino e se materializavam naquilo que os homens dele haviam dito sobre o garoto trazer mais sorte para o bando. E em uma noite Gambino invadiu o quarto de Guts
e revelou que havia realmente vendido o rapaz para Donovan, o que deixou Guts extremamente chocado com a revelação. E cego pela fúria, Gambino ataca Guts com uma intenção assassina, mas mesmo Guts sem intenção de matar seu pai, acabou fazendo isso, cortando a garganta de Gambino por puro instinto de sobrevivência. Após esses incidentes, Guts obviamente foi atacado pelos outros membros do bando e subordinados do Gambino. Eles alegavam que Guts era um monstro e que só trouxe infortúnio e desgosto para o seu bando. Um monstro que teve que ter mesmo coragem de matar seu próprio pai, porém se vê encurralado e a sua única chance de sobreviver foi saltar de um penhasco. Ferido e cansado, Guts continua fugindo dos mercenários, onde ele é atacado por uma matilha de lobos. Ao encarar aqueles animais, desesperado, cansado e fragilizado, ele simplesmente decide fechar os olhos e aceitar a sua morte. Mas, inconscientemente, sua espada começou a se mover sozinho e matou todos aqueles lobos. Naquele momento, algo havia despertado em Guts. Era uma fúria incontrolável que talvez estava a tomar conta de Guts. Aquela incrível fúria estava a fazer a espada de Guts se mover sozinha e fazendo os lobos morrerem um por um. É verdade o que se diz, humanos são fracos e morrem facilmente. Mas não importa o quão fraco, não importa o quão somos torturados, não importa quanta dor nós sentimos, nós ainda queremos viver. Nesse momento, todo machucado, Guts se mantinha em pé sobre os corpos dos lobos. Todas as feridas do seu corpo podiam ser facilmente curadas, mas as feridas e traumas causadas no seu coração o atormentariam até os dias de hoje. Guts desmaia e é encontrado por um bando de mercenários, onde ele é alistado para se tornar um jovem guerreiro, e nesse bando ele lutou em várias batalhas e guerras, e foi ao derrotar o temido capitão Bazuzo, que Guts foi notado pelo líder dos Falcões. Por Guts roubar totalmente os focos da vitória daquele bando, os membros dele foram até Guts para se satisfazer, mas Guts era extremamente mais forte que eles e acaba eliminando-os muito facilmente. Nenhum membro dos Falcões era do mesmo nível que Guts. Mas isso não dura muito tempo, quando por fim chega o líder do bando para derrotar Guts, um homem misterioso e cheio de ambições, chamado Grift, o Falcão Branco. Grift deseja no fundo de seu coração se tornar rei daquele mundo. Esse é o seu maior sonho. Grift é o total contrário de Guts. Enquanto Guts vive a vida apenas por viver e sem nenhuma ambição, já Grift é alguém que vive a vida pelo seu sonho, tudo aquilo que faz em prol de realizar o seu maior desejo. Eles são dois diversos, enquanto Guts representa a escuridão, Grift nos representa a luz. Após o confronto entre os dois, Guts acorda no meio do bando dos Falcões, onde o Grift dá a chance dele se juntar ao bando, mas Guts recusa e é desafiado para um duelo, onde se ele vencesse Grift ele poderia ir embora, mas se ele perdesse, Guts teria que fazer parte do bando dos Falcões. Eles travam uma batalha incrível, onde Grift sai como vencedor, fazendo Guts se juntar oficialmente ao bando dos Falcões. 3 anos se passaram, e Guts foi condecorado por Grift como capitão da cavalaria do bando dos Falcões. E pelo incrível desempenho do bando no campo de batalha nesses anos, eles foram condecorados pela coroa de Midland, se tornando uma das tropas oficiais do reino. Então, como parte das tropas oficiais do reino, o bando do Guts é mandado para lutar em várias guerras que aconteciam constantemente entre os reinos. E é uma dessas guerras que o bando do Falcão se vê encruzilhado ao invadir uma fortaleza em Tudor. Vários membros do bando do Falcão foram completamente dizimados, fonte de vários boatos sobre um inimigo com uma força sobre-humana, o lendário guerreiro imortal chamado de Nosferatu Zud começaram a aparecer. Guts então decide aventurar-se nas profundezas daquela fortaleza, motivado pelo abominante estado de um dos seus subordinados, e é aí que Guts se depara com um monstro. Eles travam um duelo e Guts foi completamente massacrado, mas é aí onde Guts decide arriscar a sua vida para tentar finalizar o monstro com um único golpe. O golpe surge bastante efeito no monstro, porém aquilo só deixou a criatura mais animada, pois como foi dito pelo mesmo, fazem 300 anos que alguém o havia ferido. Isso o fez mudar totalmente de forma, fazendo ele ganhar asas de chifre, aumentando drasticamente o seu tamanho. Naquele momento Guts encara aterrorizado o verdadeiro demônio. Aquela era a real forma de Zod. Nessa situação, Guts não pode fazer nada, apenas olhar chocado para a criatura. E nem mesmo ele, que lutou em várias guerras e duelou com vários oponentes, havia presenciado tamanho poder. Era algo completamente sobrenatural. Guts é completamente massacrado por Zod, mas ele é salvo quando Grift chega com seus reforços. Perante aquela circunstância, a única coisa que poderia ser feita era fugir, e foi isso que eles realmente fizeram. Porém Zod bloqueou o caminho de fuga dos dois, deixando-os presos no local, com a única opção
que era confrontar Zod diretamente. Guts e Griffith lutam em conjunto para tentar derrotar Zod, mas a criatura era infinitamente mais forte que os dois e facilmente derrota os dois. Mas quando ele estava prestes a matar Griffith, ele nota um pequeno objeto no pescoço de Griffith, um pingente, o que o deixa extremamente assustado. Aquele objeto era dito por Zod como o Behelit Carmesim, o ovo do Rei Supremo. E vendo aquela situação, ele abre seu enorme par de asas, se preparando para sair daquele sítio, mas não antes de deixar uma profecia para Guts. Eu vou te dar um aviso. Não, uma profecia. Se você chama aquele homem de verdadeiro amigo, se prepare para quando os sonhos desse homem começarem a se concretizar. Você vai enfrentar sua morte, uma morte que não pode escapar. E assim Zod sai do local deixando Guts extremamente surpreso e sem entender nada. Depois de algum tempo, por conta dos seus feitos, o bando dos falcões é chamado para a guarda real do rei, um evento de caça para celebrar a corte, porém ele acaba por ocupar o lugar do capitão Julius, que comandava os Cavaleiros do Dragão Branco, o grupo de soldados mais fortes do reino de Midland, fazendo Julius ficar extremamente furioso. Mas não é desde já que os nobres estão descontentes com o Griffith, já que aos poucos um mero camponês estava a tomar o lugar deles na corte. E é nesse evento de caça que Griffith é alvejado por uma flecha, mas por sorte, ou talvez pelo destino, ele consegue sobreviver, pois a flecha havia atingido coincidentemente o seu Behelit. Na noite do dia seguinte, Griffith descobriu que quem havia ordenado para alvejá-lo foi Julius. Então ele pede para Guts matá-lo. E na mesma noite Guts invade a casa de Julius e o mata. Porém, quando ele pensa ouvir passos vindo da porta, sem hesitar ele mata a pessoa que estava por trás da porta, pensando que era um dos guardas. Mas aquela pessoa era apenas o filho de Julius, apenas um rapaz inocente. Após os guardas serem alertados, Guts sai do local completamente perturbado pelo que acabava de fazer. E por conta desse acontecimento, Guts revive os seus maiores traumas com Gambino, Donovan e Shinzo. Guts consegue sair da propriedade de Julius e chegar ao castelo real, onde encontra Griffith a ter uma conversa casual com Charlotte, a princesa de Mirland e herdeira do trono. Aquela conversa, Charlotte diz que Griffith tem bons amigos. Griffith, porém, diz que os falcões são excelentes tropas, mas que dentro do seu bando não há ninguém que ele considere amigo. E é onde nós descobrimos o que realmente é um amigo pela visão de Griffith. Para mim, um amigo é algo diferente. Um amigo jamais viveria agarrado aos sonhos dos outros. Seria alguém capaz de escolher suas próprias razões de viver, abrindo o caminho para frente sem imposição de ninguém. Alguém que enfrentaria de corpo e alma qualquer um que viesse atrapalhar o seu sonho, mesmo se esse alguém fosse eu. Para mim, um amigo deve ser assim, alguém no mesmo patamar que eu. Um verdadeiro amigo é alguém que eu possa considerar igual. Ao ouvir a conversa de Charlotte e Griffith, Guts fica extremamente chocado ao descobrir que ele não passava de apenas um peão para a realização do sonho de Griffith. Ele nunca havia de fato ser considerado um amigo. Quando os Falcões Brancos finalmente haviam atingido seu auge, a serem condecorados finalmente a fazer parte do exército real e deixando de ser um bando de meros mercenários, Guts toma uma das decisões mais difíceis da sua vida. Ele estava prestes a deixar o bando do Falcão para ir em busca de um sonho, para que assim ele possa se igualar a Griffith. Porém, Griffith não aceitou que Guts saísse do seu bando e o desafiou para um duelo. O vencedor daquele duelo deverá ceder ao desejo do outro, mas dessa vez Guts facilmente supera Griffith, vencendo a luta. Griffith, chocado e ajoelhado na neve, nem mesmo conseguiu ver Guts fugindo das suas mãos. Mesmo depois de conhecer centenas de soldados e combater contra milhares de inimigos, Guts foi a primeira pessoa que fez Griffith esquecer do seu sonho. A primeira pessoa que ele poderia considerar amigo. Ao perder um amigo e soldado tão importante para Griffith, a mente dele foi consumida pela escuridão. E ele compulsivamente invade o quarto de Charlotte e tem relações com a princesa. Por tal ato, ele é capturado na manhã seguinte e acusado de cometer crime contra a casa real. E é condenado a 1 ano de tortura constante pela fúria do rei do Midland. E por consequência, todos os membros dos Falcões Brancos são caçados e perseguidos, sendo ditos traidores do rei. Enquanto isso, Guts, que estava em um acampamento, ele se depara com uma figura extremamente assustadora. Tão assustadora que Guts até se confundiu com a presença de Nosferatu Zud. Aquela era uma enorme caveira esqueleto, cavalgando num cavalo negro. Aquele cavaleiro deixa um aviso para Guts.
As engrenagens entraram em movimento. Tudo começa agora e termina em 1 ano, no momento do eclipse. Você e seus amigos estão caminhando por um rumo sem fim. Uma tempestade de morte cairá dos céus para consumir vocês. Mas você precisa se lembrar. Tu nasceste de um cadáver e emergiste da lama. Tu é aquele que principiou do fim. És o mais próximo da morte, por isso possuis habilidades para dela escapar. Revistas, desafios e enfrentes. Essas são as únicas armas daquele que luta contra a morte. Jamais te esqueças. Quando estiveres à beira do desespero, apenas os que se levantam com a espada no punho, mesmo que partido ao meio, se salvarão. E assim, o cavaleiro sai misteriosamente. Um ano passou-se e Guts finalmente havia recebido notícias sobre o bando dos falcões. Foi onde ele finalmente decidiu voltar para o bando e se juntar a eles para salvar Grift. Nesta mesma altura, Guts já compartilhava sentimentos com a Casca e eles cresceram cada vez mais com esse afastamento dos dois. E após esse reencontro, eles tiveram um romance onde Casca ajudou Guts a perder alguns dos seus traumas. No dia seguinte, eles se juntaram com a própria princesa para ir ao resgate de Grift. E quando chegam no local, eles se deparam com a cena mais triste que já haviam visto. Aquele belo falcão estava completamente mutilado. Era impossível reconhecê-lo. Sua língua foi arrancada. Eles nunca mais ouviriam sua bela voz. Seus tendões foram cortados. Ele nunca mais seria capaz de empunhar uma espada ou de andar sequer. Seu rosto foi totalmente deformado e ele nunca mais ouviria aquela bela face. A única coisa que não mudou foi aquele elmo, que foi mantido durante aquelas noites frias e assustadoras. Guts, ao ver o estado de seu amigo, dá um abraço nele, pedindo desculpas por tudo aquilo que havia acontecido. Já Grift, sutilmente, mesmo sem forças, tentou sufocar Guts. Eles conseguem fugir do local e embarcar numa carruagem. Mas é quando Grift ouve a conversa de Guts e Casca dizendo que o seu líder não seria mais o que ele foi um dia, que ele comanda aquela carruagem para fugir daquele sítio. Por consequência, o bando de falcões segue Grift enquanto ele fugia do local. Sua carruagem acabou por bater e ele foi atirado em direção ao lago, onde ele teve seu braço perfurado por uma estaca de madeira. Enquanto lentamente o sangue escorria do braço e pingava na água, ele vê algo se aproximando dele. Aquilo era o pingente que ele havia perdido naquele tempo que esteve preso. Aquilo era o Behelit, o ovo do Rei Supremo. Grift pega no Behelit novamente após 1 ano e erguendo-o para frente com seu braço partido e escorrendo sangue por ele. De longe era possível ver Guts cada vez mais perto do falcão, mas antes que ele pudesse fazer algo para ajudar seu amigo, o sangue que escorria no braço do Grift pingava no pingente. E foi aí que o Behelit expressa uma face de tamanha dor e agonia. Nesse exato momento, uma dimensão estranha foi materializada naquele local. No horizonte era possível ver o que era o eclipse. Aquele ovo do Rei Supremo era uma chave dada às pessoas que são designadas a tornarem-se Deus. Porém havia um preço para alcançar isso, e esse preço era um sacrifício. Então, toda aquela dimensão lentamente era fechada, deixando todos os membros dos falcões dentro dela. Vários demônios vindo de longe estavam lá para o banquete. O sacrifício havia acabado de começar. Enquanto isso, 4 seres surgem na dimensão: anjos e demônios, bons e maus, luz e escuridão. Aqueles eram os membros da mão de Deus. Void, aquele que parecia ser o líder deles, explica que esse é um evento que acontece a cada 200 anos para escolher um novo membro para a mão de Deus, aquele que trará a escuridão para o mundo. Void dá a chance de Grift escolher se ele queria ganhar o poder para realizar o seu sonho, mas isso teria que sacrificar a coisa mais preciosa para ele, o seu bando. Grift, sem hesitar, aceita essa proposta a fim de realizar o seu sonho ou concretizar o que já estava predestinado a fazer, segundo a divindade suprema que havia decretado a ideia do mal. Assim que o sacrifício começa, a marca de sacrifício é desencadeada em cada um dos seus ex-companheiros de Grift, uma marca amaldiçoada que atraía qualquer criatura demoníaca. Seria como sangue no meio do oceano que atrairia tubarões em sua direção e sangraria constantemente assim que estivesse na presença de alguns deles. Todos eles os devoram e os massacram completamente o branco dos falcões. E Guts, sem poder fazer nada, apenas olhava para seus companheiros, morrendo um a um. Em paralelo a isso, Grift se envolvia em um casulo para começar a sua transformação, onde ele deixava de ser um humano para se tornar o último membro da mão de Deus, completando o dedo que estava em falta. Cada vez mais dentro daquele casulo, a luz de Grift se esvai, deixando só espaço para trevas. Guts tentava lutar contra a tonelada de monstros que os atacava, mas ele não poderia fazer nada contra isso.
pois estava imobilizado por um desses monstros que havia mordido seu braço. Naquele momento, todos os companheiros estavam mortos. Os únicos sobreviventes eram ele e sua amada Casca. Casca é capturada por um desses monstros, suas roupas foram rasgadas pela criatura e o demônio estava prestes a abusar dela. Guts, que olhava tudo aquilo com pura raiva, ele não podia fazer nada para salvar Casca. Porém, antes que a criatura fizesse algo com Casca, todo o local parou e as criaturas já haviam parado de atacar. Para vislumbrar o casulo de Grift, todos os olhares se voltaram para Grift e naquele momento acabava de nascer o quinto imperador. Com as suas asas da escuridão, assim nasce Fent. Grift, ou melhor, Fento, voa até o local para bem frente de Guts e dos seus subordinados, e os seus subordinados entregam o corpo da mulher a ele, e o mesmo começa a abusar de Casca. Mas em nenhum momento ele tira os olhos de Guts. Guts, imobilizado sem poder fazer nada, via sua mulher que ela mais amava sendo abusada pela pessoa que ele pôde um dia considerar amigo. Grift fazia isso para machucar Guts, a única pessoa que havia feito esquecer do seu sonho e o culpado por tudo aquilo que havia acontecido com ele. Mas além disso, Fento estava a tentar provar algo para ele mesmo, que ele estava a tentar provar que ele acabava de abandonar o seu passado e que agora ele não seria mais atrapalhado por coisas superficiais como sentimentos e amizade. Guts entra em estado de fúria cega, o que o faz cortar o seu próprio braço, que estava preso na boca do monstro, quando ele tenta caçar Casca e Fento, que outro apóstolo, e o imobiliza, pressionando sua cabeça ao chão e com suas garras. E foi ao ver Casca naquela situação que Guts perde a visão do seu olho direito, por causa das garras do apóstolo. Aquela foi a sua última visão desse olho. Quando tudo parecia perdido, aquele cavaleiro esqueleto que havia avisado Guts invade aquela dimensão e salva os dois que estavam desacordados daquele pesadelo. O cavaleiro leva Guts até a caverna de Godo, o ferreiro que ele havia conhecido no tempo que estava fora do bando do Grift, e após 4 dias Guts acorda, completamente assustado, sem um braço e com a última visão do seu olho que o atormentaria a vida inteira. Casca estava em um estado catastrófico. Sua mente estava completamente fragmentada e agora estava a agir como uma criança. Guts, perante esta situação, ele foge em uma direção a um bosque, a fim de se isolar do mundo. Mas é onde ele encontra vários espectros paranormais e é salvo pelo cavaleiro, que explica a Guts que a partir desse momento ele estava em um estado de transição entre o mundo físico e o mundo astral, o lar de seres sobrenaturais. Após se acalmar, Guts volta para a caverna e se depara com Casca, dando à luz a um filho que algum dia já foi seu, mas por conta do abuso de Grift, ele havia sido contaminado pela escuridão e desaparecendo ao nascer do sol. Godo então equipa Guts com um braço mecânico e um pedaço de metal gigante que não podia ser chamado de espada, a Dragon Slayer. E assim Guts jura vingança a todos os membros da Mão de Deus, e principalmente ao Grift. Mas antes que ele partisse para a sua jornada, Godo dá um conselho para ele. Escuta esse conselho de um velho. O ódio é um lugar que vai o homem que não consegue suportar a tristeza. A vingança é algo mais escuro que a mancha de sangue, e a tristeza é uma adaga que é afiada apenas para perfurar seu coração. Com o passar do tempo, ela se torna ainda mais afiada, e tudo o que resta é apenas o poder da lâmina dela. Tristeza e raiva são faces da mesma moeda. Em qualquer situação você sente raiva, você poderia sentir tristeza no lugar. A raiva surge do inconformismo, surge quando acreditamos que o motivo da nossa tristeza ou frustração poderia não existir. A tristeza é a raiva conformada, e o que sobra quando nós deixamos a raiva de lado. E, quando deixamos a tristeza de lado, o que nos sobra é a resignação. O homem que não sente raiva não é o homem impassível, sem sentimentos. O homem que não sente raiva é o homem que sabe lidar bem com as situações de tristeza. É o homem que sabe que não é possível mudar o passado. É o homem sábio. E assim Guts sai para sua aventura vestindo seu manto preto e carregando sua enorme espada. Ele está prestes a percorrer um caminho de vingança, onde ele cada vez mais afundará na sua própria escuridão. E aqui começa a ascensão do espadachim negro. Um caminho que Guts só via o abismo pela frente. Mas é como o filósofo alemão diria, o Friedrich: quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você.